eu recebo a doutora Cileia. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Eu também recebo aqui a Marisa, a Sheila. Elas vão contar pra gente a história delas em relação à apneia, porque você descobriu já tem alguns anos, não é verdade? Já, eu sempre tive. Olá. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu sempre tive aquela coisa de acordar assim assustada, eu não sabia o que era, e de repente eu começou a piorar. E tem época que ela fica pior, essa noite mesmo eu tive. E quando eu acordo completamente sem respiração. Essa noite foi uma noite, porque eu falei, eu estou morrendo, mas eu tenho um reflexo muito rápido, e eu fico naquele negócio, aí ela volta. Mas já houve casos que eu já caí da cama enrolada na coxa e achando que eu já estava morta. Mas aí o meu reflexo rápido, eu também falei, não posso, eu estou viva, se eu estou raciocinando, então eu estou viva. Mas é horrível, eu fiz o exame, a médica achou melhor eu fazer. É complicado o exame, não é bonito. Eu saí igual uma ET, porque não faz mais em clínica. E eu saí toda cheia de aparelho, aquela confusão, toda hora tinha que acordar o que eu ia fazer, tinha que anotar a hora, o que eu estava fazendo. Só que ela achou que estava leve. Pode ser que tenha que usar aparelho, mas o meu caso ainda não. Mas que eu tenho direto, tem. É horrível. E com você, Marisa, como é que foi que você descobriu? Oi, Roberta. Meu esposo dava uns sustos, né, pela madrugada. E eu falei, tem que procurar um médico. Não sabia nem o que era apneia, né, até então. E nós fomos procurar, na época, a doutora Jéssica, fazia parte do nosso plano de saúde. E ela indicou a polissonografia, nós fizemos, ele fez numa noite, eu fiz em outra, porque quando chegou lá, ele comentou que eu também roncava. E até então eu não sabia que eu roncava de incomodar, né? E fizemos os dois. Ela indicou que também o CRE Metropolitano fornecia CPAPs, você ia lá, consultava com o médico deles e a gente passou a usar o CPAP do CRE, né? Ficamos um tempinho sem voltar, sem retornar lá, devido à pandemia, e agora a gente retornou, fizemos a troca de aparelhos, né? E agora eu estou com pedido já para fazer uma nova polissonografia, porque eu reclamei da falta de ar que eu senti, voltei a sentir falta de ar depois da pandemia, uma sequela da pandemia, pode ser, né? E ele pediu o exame para nós dois. Doutora Cileia Martins, olha só, a gente está aqui diante de dois casos de pessoas que buscaram ajuda, né, para melhorar a qualidade de vida, mas o que tem de gente que vai aprendendo, dá um jeitinho de conviver com a apneia, né? Primeiro explica pra gente, uma coisa isso é comum, mas é normal, doutora, viver desse jeito? Olha só, primeiramente tem que saber assim, a apneia. A apneia é paradas respiratórias que a pessoa tem durante o período que ela está dormindo. O sono, você tem que ser com ele tranquilo. É importante saber o tipo de apneia, se é uma apneia leve, moderada ou grave, se esse paciente tem uma apneia obstrutiva, se é uma apneia que tem controle central misturado, quer dizer, você tem a parte neurológica. Então, a partir do momento que você sabe o tipo de apneia, é que você vai tentar, então, ajudar o paciente. O exame da polissonografia que elas se referiram, você pode fazer domiciliar ou pode fazer ele no laboratório do sono. Para o CRE, o melhor é o do laboratório do sono. E a partir do momento que você analisa esse exame, é que você vai ver se o paciente tem uma apneia leve, moderada ou grave, para então indicar o uso do CPAP. Porque muitas das vezes, quando elas são obstrutivas, o problema está relacionado a vias aéreas superiores, principalmente pacientes que têm desvio de septo nasal, rinites ou rinossinusites crônicas, pacientes que têm, às vezes, asmas, e que, às vezes, você fazendo o tratamento dessas doenças, você pode melhorar muito essa apneia. Principalmente, outra coisa, o refluxo. O que é o refluxo? O refluxo, na verdade, você vomita dentro de você mesmo, né? A comida retorna, você não pode ter retorno. Eu já tive por essa situação. Isso aí. Aí o paciente, quando tem esse retorno, automaticamente o cérebro alerta. O que ele vai alertar? Mandando o paciente fazer o quê? O ronco. O ronco, na verdade, é um relógio. Ele faz um despertar, que na hora que a pessoa dá aquele guincho do ronco, aí ele sai da apneia.
Então, assim, é importante fazer o exame, porque aí a gente vai qualificar o tipo de apneia. E a partir daí, então, partir para o tratamento. Agora, me chama a atenção, igual o relato muito honesto da Marisa, falar assim, eu nem sabia o que era apneia. Eu também, quando eu acordava assustada de madrugada, eu também nem sabia, né? Isso também é um relato comum, acontece muitas pessoas não terem essa informação? Porque quem ronca não escuta aquele roncar. A maioria das vezes eles não vê que estão roncando. É quem dorme com eles ou quem vive perto deles é que vê. Às vezes dão roncos de chamar a atenção no ambiente, eles estão lá, achando que estão dormindo. Eles Você não roncava, percebem. Sheila? Eu, às vezes, acordo com o meu ronco. É difícil, mas já aconteceu. Dizem, assim, por exemplo, quando eu vou em viagem, assim, disseram que eu ronco um pouquinho. Eu não sei, porque eu também não ouço. Sim. Eu não ouço de jeito nenhum. Aí ela não vai perceber que, além de ela estar roncando, ela está fazendo as apneias. Quem percebe é quem está do lado, porque quando a pessoa está ali, ela começa a acordar pelo ronco da pessoa, e com isso ela vê a pessoa daquela parada, porque ele para, daqui a pouquinho dá um guincho de fazer assim, de alarmar. Aí que a pessoa vê que aquela pessoa que está do lado teve apneia. E qual é o risco, doutora, dessas paradas? A apneia, quando você tem essas paradas, você tem uma queda da oxigenação. Consequentemente, você pode ter vários problemas a partir daí. Você pode ter parada cardíaca, você pode ter doenças vasculares com pico de pressão, fazer AVC, arritmia cardíaca. Por quê? Porque os órgãos ficam sem oxigênio naqueles segundos. E o próprio cérebro, né? Então, a partir daí, a pessoa pode ter vários problemas, quanto mais essa apneia vai se agravando. Como é que foi para você a qualidade de vida a partir do momento que você passou a utilizar o CPAP? Melhorou bastante, né? Eu também fiz bariátrica, a doutora Jéssica me incentivou, o doutor André Robert também, meu angiologista, e meu marido acabou fazendo a ablação, porque ele tinha arritmia, né? Então, foi assim, foi muito bom. E eu me sinto bem quando eu uso. Assim, quando eu coloco, eu me sinto bem. No começo é complicado, né? Incomoda um pouco aqui no rosto e tal, mas é bom. Mas tem muita gente, né, que tem rejeição tranquilo. a utilizar o aparelho. Porque o CPAP, você tem que ter a máscara, né? Tem uns que a máscara é só a nível de nariz e o nariz e a boca, né? Que para mim, eu acho que é o melhor. Porque quando coloca, a pessoa tem que saber o nível de titulação. Por isso que ela vai repetir agora o exame no SUS, como ela estava comentando. Por quê? Porque você tem que saber se a pessoa está tendo melhor ou não. Porque como ela perdeu peso, às vezes a titulação que ela fez inicialmente era mais alta. Agora, com menos peso, ela já está fazendo o quê? Abrindo essas vias aéreas. Então, ela já começa a fortalecer mais a laringe, ela já começa a melhorar aquela flacidez que tinha com a faringe, e o pescoço dela se torna o quê? Mais longo, né? Pescoço longo e ele mais fino, ele tem mais chance de não roncar e não ter também tanta apneia. Então, ela vai conseguir respirar melhor. Talvez aquela titulação que ela usava antes, talvez agora não seja mais tão necessária. Ela já pode estar diminuindo. E você, Sheila, como é que você tem lidado, então, já que a sua situação não é nem a ponto de usar aparelho, mas você continua ali no grau leve? Às vezes eu fico preocupada, Roberto, porque vai fazer um ano agora, em 18 de setembro, eu fui parar numa UTI. Eu não sei se isso foi consequência. Eu tive um probleminha e foi sério, e eu sei que eu fui parar na UTI. E, a partir daí, eu comecei a ficar com cuidado. Agora, para essa ablação, nada, eu estou tomando remédio. Estou tomando remédio agora até o resto da vida. Tanto para controlar o apetite, quanto para metabólico. Aí todo mundo pensa que eu estou diabética, graças a Deus, até que eu saiba, não. É um remédio assim, que controla o metabolismo para não deixar engordar e para não sobrecarregar o coração. Eu tenho notado até que tem melhorado um pouquinho, porque eu já fiz a imediato. Uma vez estourou, eu fiz 2 vezes já. Agora, a segunda, ele fez uma suturação, uma telinha, não sei como é que faz, não sei. E aí eu tenho melhorado. Uma opiniãozinha só rapidinho. Talvez o que você precise mais é observar uma coisa. Você tem micrognatia e você tem desvio de septo. Muitas das vezes, isso aí são os grandes problemas para você respirar. Você vai usar muito mais respiração oral do que nasal. E talvez esse aí seja o maior problema. Por isso que, quando você faz o exame, você não dá apneia grave, você dá aquela apneia leve, porque, na verdade, você tem uma obstrução anatômica.
Se você melhorar, talvez, a questão de puxar um pouco mais o queixo, fazer talvez um intraoral, né? E às vezes também fazer uma melhora na parte do nariz, com certeza você vai dormir melhor, porque aí você vai parar de usar a respiração da boca, que a boca vai, na verdade, fazer o quê? Puxar a sua alimentação, né? Porque aí faz o movimento do refluxo. Porque o refluxo, graças a Deus, com a cirurgia, não. Só que eu acordo à noite, às vezes, com a boca sequinha, doutora. Isso aí, eu porque acho que você usa respiração ela pela boca. Você tem Isso é um sinal, doutora? Sim, ela, na verdade, por isso que ela não dá apneias tão graves, porque ela não é obesa, ela tem pescoço, mas ela, na verdade, tem obstrução. Você vê que ela tem, né, um pouco de micrognatia, usa muito mais a boca para respirar do que o nariz. E o nariz provavelmente deve ter ou alguma oclusão, né, ou uma rinite mais séria, ou desvio de septo. Então, com isso, ela vai acabar usando boca. Boca não faz parte do aparelho respiratório. E quanto tempo uma pausa dessa pode chegar, doutora? Uma Isso vai pausa na depender, respiração. por isso que precisa da polissonografia. Nela que a gente consegue medir esse nível de apneia e o período que esse paciente fica em apneia. Às vezes ele pode ter várias apneias, mas pequenas e curtas. Aí, às vezes, não chega a ser grave, mas às vezes ele tem não tanta quantidade, mas ele tem o quê? Período muito longo. Aí o risco é maior. À medida que a pessoa necessita do CPAP, ele, por exemplo, perdeu peso, né, melhorou muito, então eu acredito que a qualidade de vida dele é totalmente diferenciada, né? E o CPAP realmente dá esse benefício, porque quando a pessoa começa a ter aquela queda da oxigenação, né, o CPAP assume. Então, ele passa a manter a pessoa com oxigênio praticamente quase que a 100%. Então, ele não vai perceber, ele vai ter a vida no outro dia tranquila, ele consegue fazer as coisas, se concentra, não fica irritado, né? E não tem sonolência diurna, consegue dirigir tranquilo, né? Por quê? Porque ele vai conseguir manter a oxigenação dele. Só que, às vezes, a pessoa não consegue se livrar do CPAP, mesmo perdendo peso, porque já tem outras comorbidades. Lembre-se que perder peso pode ter refluxo, você pode ter obstruções nasais, você pode ser, às vezes, um asmático, você pode ter sido, às vezes, um ex-fumante, né? Ou fumante. Então, isso tudo você tem que levar em consideração para saber se a pessoa realmente não necessita mais de usar o aparelho. Então, até certo ponto, não se pode dizer, pode tirar só porque você perdeu peso. Agora, me chamou muito a atenção o tempo que o Faé disse. Ele ficou 72 segundos, né, sem respirar. É um caso realmente grave, doutora? Ele necessita realmente fazer uso do aparelho, né? Porque se ele teve isso, esse período tão longo, ele não pode, porque senão você acaba tendo o quê? Alterações cerebrais graves e, às vezes, irreversíveis, que aí já mexe com a parte neurológica. Agora, o que deve ter de gente em casa? Marisa está aqui, ainda mais que o marido dela também passou por isso. Principalmente as mulheres falando assim, não adianta. Eu já falei com meu marido que ele ronca, eu já filmei ele fazendo barulho, ele já acordou de madrugada, mas ele não aceita e de jeito nenhum ao médico. Que bom que a esposa do Faé, né, ela é médica, ela conseguiu convencer. Marisa, foi fácil convencer o seu marido a buscar essa ajuda? Foi. Ele não é muito de... contrariar isso. Não. Que bom, é raro isso, hein? Antes, ele não gostava muito de ir a médico, não. Ele falava que, na verdade, que eu gostava muito de ir a médico. Porque me incomodou, eu procuro, né? E a partir do momento que ele começou a sentir, ele teve uma crise de arritmia, foi parar no pronto-socorro, foi para a UTI, aí foi de novo. E ele passou mais a ir a médico, ele vai a cada 6 meses, faz o acompanhamento todo, então lá em casa foi tranquilo. Mas e até meu filho isso já é exceção. Até o filho. Aí, ó, o exemplo bom arrasta, tá vendo? O exemplo arrasta. Porque ele começou a roncar, aí eu falei, por que você não vai no médico? Aí ele foi a polissonografia até um dia que eu estava indicada para fazer também. Nós dois passamos a noite na clínica e fizemos. Doutora, como é que pode se convencer o companheiro, ou até mesmo a companheira, que às vezes também tem situações inversas, né? Que ainda estão naquela barreira de buscar uma ajuda médica. E estão convivendo com o ronco, com a apneia, às vezes atrapalha o casamento.
Assim, é importante que a pessoa tenha uma consciência de que ela, na verdade, não está só correndo risco de vida, mas como também ela está atrapalhando a vida de outras pessoas, né? Porque quando tem o caso do casal, a pessoa não consegue conviver com aquele paciente que é roncopata. Ele, na verdade, ele costuma, às vezes, até trocar de quarto, né? Porque ele não consegue dormir com a pessoa. Isso é muito comum. É muito comum, ele parece, às vezes, assim, não ter aquele relacionamento mais tão tranquilo, porque a pessoa ronca de tal maneira que não deixa ele dormir. Então, ele acaba também tendo o quê? Privação do seu sono, não consegue ter um sono tranquilo, porque ele fica com medo da pessoa morrer. E, segundo, também, ele não consegue nem relaxar, e porque ele não consegue dormir, porque o barulho é muito alto. Então, realmente, as pessoas que roncam, elas têm que ter uma consciência que não é só elas que estão correndo risco de vida, elas também estão atrapalhando a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é uma das formas de eles procurarem atendimento médico. É muito importante, né? Agora, quando você falou da arritmia, eu vi que a Sheila também se manifestou. Você também chegou a ter arritmia por conta da apneia? Eu não sei se foi por conta, Robertinho. Porque eu comecei com umas coisas esquisitas. Essa época, assim, do ano passado, eu não sei até hoje como eu subi a ladeira com peso, até que um dia eu comecei a ter enjoo e comecei a desconfiar. Aí minha colega mandou eu ir lá no médico e ninguém me auscultou, nem fez nada. Só que quando eu acordei 4 horas da manhã, e fui para a Unimed, já me levaram direto para o CTI. Eu estava com 170 batidos cardíacos e o pulmão cheio de água, os dois. Eu acho que a pessoa, quando vai afogar, eu acho que a sensação é a minha. Eu não sei como cheguei no hospital. Foi Deus, Nossa Senhora, meu anjo da guarda. Uma coisa pode ter relação com a outra, doutora? Pelo que ela está me falando, ela fez um quadro aí, né, de 170 batimentos, ela já fez praticamente uma fibrilação atrial ou ela fez um flutter. Então, ela fez uma frequência cardíaca altíssima, né? Pode ser, talvez, pela baixa queda de oxigênio que ela teve durante o período do sono, mas a questão de encharcar o pulmão, ela fez um edema agudo, né? O edema agudo é uma situação onde que o paciente, às vezes, tem ligação também com essa parte vascular. A pressão, às vezes, pode subir muito, né, em função da própria arritmia, e aí, então, ele faz esse quadro. Pode ter alguma relação? Pode, mas também pode não ser. Pode ser também por outros motivos que ela desenvolveu esse quadro. Mas, evidentemente, que a apneia iria piorar, né? Uma situação muito comum é a pessoa uma cutucar a outra para mudar de posição na hora de dormir. Você está roncando, você está tendo apneia. Adianta mudar de posição, doutora? Porque o dormir de barriga para cima, você vai ter piora, né, do ronco. Por quê? Você tem ação gravitacional, você está deitado, né? A ação da gravidade piora. E na posição de barriga para cima, você tem mais dificuldade para respirar. Então, geralmente, quando dá aquela cutucada, a pessoa vira de lado e também, se tiver refluxo, já diminui, porque você virando de lado, a onda já tende a descer e você consegue, então, livrar a laringe e essa região da faringe. Eu vi que você até deu uma risadinha aí, Marisa. Mudou muito de posição já? Não, eu falava, Vira, você está roncando. Eu falava, você? Né? Mas eu não sabia que eu estava roncando. Ele vai falar, você também. Ele vai falar, você também, né? Aí ele estava dormindo, aí ele virava. Virar de lado, até hoje, usando, às vezes, quando está muito cansado, né? Quando ele trabalha mais e chega cansado, dormir para cima, então, ele ronca muito. Virou de lado. Porque tem algumas coisas que pioram, né? Por exemplo, comida muito pesada à noite, beber muito líquido, às vezes, à noite. Tudo isso são fatores que vão favorecer, por exemplo, bebida alcoólica. Eu ia te perguntar isso agora, bebida alcoólica também piora? A pessoa acaba, então, tendo o quê? Muito mais chance, não só de refluxo, como também de não ter um bom controle cerebral, ainda mais a bebida alcoólica. Então, consequentemente, ele vai ter chance de roncar mais. Principalmente, você pode observar, quando vai em alguma festa, chega em casa, beber um pouco mais, nossa, a pessoa fica... E ela não vai ver que está roncando, né? Isso que é o triste, né? Tá certo. Doutora Cileia, obrigada pela sua presença aqui, ajudando as pessoas a se conscientizarem, né? Buscar realmente uma ajuda médica. Não dá para ficar empurrando esse problema, literalmente com a barriga, né? Porque tem gente que empurra com a barriga, né? Obrigada também, Marisa, pela sua participação e Sheila também, tá bom? Obrigada. Um beijo.